Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, nossos espectadores do Tudo é Possível podcast. Eu sou o Karim Feres. Não sei se vocês já sabem, alguns já devem saber. Talvez não estejam me reconhecendo por causa dessa voz rouca e grave. Isso não é um personagem, nada. É uma simples gripe que daqui a pouco passa. Então, olha, verifiquem aí se você está inscrito no nosso canal, no Tudo é Possível podcast, na nossa plataforma principal, que é o YouTube, tem ali escrito inscrever-se. Se tiver inscrever-se, você não está inscrito ainda, aí você vai lá e clica no inscrever-se, tem que fazer um cadastrinho, coisa rápida, mas para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. E eu recebendo pessoas sensacionais, mostrando que tudo é possível mesmo. Vou conversar hoje com Felipe Chamusca, corredor triatleta, que subiu o Everest. Foi o 37º brasileiro a conseguir essa proeza, essa façanha. Seja bem-vindo, Felipe! Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês e contar muitas histórias e incentivar outras pessoas a escalarem também as diferentes montanhas que existem nessa vida. Pois é, legal demais. Já começou com frase inspiracional, adorei. Foi muito difícil trazer o Felipe aqui por causa de agenda, cara que está sempre viajando. Mas antes da gente abordar essa proeza que eu quero com detalhes, eu quero saber da sua vida. Eu até achei que Chamusca era um apelido, porque eu falei, o moleque deve ser, né, desde pequeno, deve ser aquele zoeiro que fica correndo pra lá e pra cá, que os pais falam, não, Felipe, não faz isso, desce da árvore, não. Me conta como foi a sua infância, a sua profissão de cientista social, me conta tudo com detalhes, Felipe, por favor. Legal, carinha. Eu sou aqui de São Paulo, é uma família grande, uma família de 4 irmãos, eu sou o caçula. Talvez eu fosse um pouco chamuscado, como você conta, mas é o nome de família. E desde pequeno eu sempre fui levado pelos meus pais para a natureza. Eu sempre ia fazer trilhas, acampar. Eu lembro dos nossos acampamentos em família que eram incríveis. E aí, ao longo do tempo, também fui me afastando um pouco da natureza, um pouco dessas trilhas. Antes de você se afastar, deixa eu te perguntar uma coisa. Os seus irmãos também eram chamuscados? Rápido, zoeiro, quer fazer coisa na natureza? Todos? Eu sou, como eu falei, eu sou caçula, mas eu acho que eu era o mais ali, que mais aprontava. Mas também tem uma diferença de 5 anos para minha irmã do meio, então elas sempre me cuidaram muito, mas eu era o cara que inventava as histórias ali. Você é o raspo do tacho dos 5 anos. O raspo do tacho, E você zoava mais. Eu lembro que ali pequenininho ali na rua, de 5 anos, já saía pegando bicicleta dos irmãos mais velhos. Eu sempre fui de me movimentar muito. Legal. E aí? E aí, tive essa infância marcada por esporte, mas eu nunca fui criança daquelas que vão ali nadar. Eu sempre fui assim, eu jogava futebol... Sem pretensão, daquele jeito, eu lembro, assim, quando eu era pequenininho, de pega-pega. Eu lembro que eu até brinco, assim, eu era bom no pega-pega, mas nunca fui pra frente em nenhum esporte mais sério. Eu não fui dessas crianças que ia pra clube e faziam só um esporte. Mas eu acho que, agora te contando isso, eu tenho uma característica muito da curiosidade. Assim, eu sempre queria fazer algo novo. Então, seja no esporte, e aí depois até ao longo da minha carreira, da minha profissão, e depois te conto mais disso, mas a curiosidade sempre me motivou muito. E além disso, eu sempre tive uma grande preocupação, e talvez muito inspirado pelos meus pais, que minha mãe é psicóloga, meu pai é arquiteto, eles sempre tiveram um olhar social muito forte na nossa família. E eu fui estudar ciências sociais. Ciências sociais, ela é uma carreira que ela está dividida em 3 grandes pilares, que é ciências políticas, antropologia e sociologia. E muito com essa preocupação de pensar no impacto social que eu poderia ter ao longo da minha carreira. E aí, durante a universidade, eu tive a oportunidade de ir trabalhar num orfanato, na Guatemala, no meio do nada, ali numa região super isolada da Guatemala. E voltando de lá, depois Pera. Antes de voltar, como é que foi essa? Como que apareceu e como que foi a experiência? Apareceu porque eu sempre tive um sonho, né? E é bacana que quando eu escuto o nome do podcast, né? Tudo é possível. Eu sempre tive um sonho já durante a faculdade, de trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Não como médico,
mas sim, outra vez, conectado com essa questão do impacto social. E aí eu estava estudando na França, como parte ali da universidade e também estudando francês. E eu ia lá na porta dos Médicos Sem Fronteiras. Eu lembro que eu conversava com uma... Então, peraí, na faculdade você foi para a França? Isso, fui fazer um semestre, ali, alguns meses na França. E eu ia... O Médicos Sem Fronteiras é uma organização conhecida no mundo inteiro. Sim. São franceses. E eu Mas então ia... essa sua curiosidade sempre te moveu assim com facilidade, né? Você tinha curiosidade, você falou, bom, vou lá ver. É isso? E eu, assim, na verdade, assim, até saltei parte de uma profissão que, assim, com 18 anos eu fui trabalhar no aeroporto. Fui trabalhar na TAM, porque era uma forma que eu pensava naquele momento de ter passagem, que eu poderia viajar, que era um sonho que eu tinha de conhecer o mundo. Então eu juntei ali meu dinheirinho, assim, a gente não é assim de família rica, herdeiro, nem nada, sempre família de classe média, então era uma forma, assim, com 18 anos eu fui trabalhar, assim, eu queria viajar, e aí trabalhando na TAM eu conseguia ali os meus bilhetes para viajar, só que depois de 3 anos eu falei, tá faltando tempo para viajar e ter viagens de um período maior. E aí eu saí da TAM e fui para a França estudar, finalizar o francês então, e bater na porta dos Médicos Sem Fronteiras. Você ainda estava na faculdade, aí você entrou na TAM, enquanto você cursava. Aí você começou a achar que a TAM estava em vez de te dar acesso, estava te tirando acesso. Me dificultava no período, não dava para viajar. Eu viajava, só que por períodos curtos. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, e aí eu tinha o sonho de voltar a morar fora. Eu tinha feito intercâmbio pequenininho, com 16 anos, mas eu tinha muito esse sonho de continuar viajando. E aí que fui para a França e aproveitar e bater na porta dos Médicos Sem Fronteiras, só que eu tinha 22 anos, 23 anos. Mas você foi bater na porta para saber o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu posso... Legal. Posso fazer estágio? Posso atender telefone? Posso fazer alguma coisa? E aí, eu lembro que eu ia e a recepcionista falava, não, mas você não tem visto, você é brasileiro. E aí, eu de tanto ir lá, eu fui umas 2, 3 vezes. Na terceira vez, ela falou assim, olha, a gente tem na Guatemala uma organização parceira que se chama Casa Guatemala. E aí eles me passaram um contato e uma recomendação pro pessoal da Guatemala. E aí, naquela época eu já tava... Parece que eu sou novo, né? Mas tenho minha certa idade. Naquele momento a internet também já estava surgindo. Mandei um e-mail pra Guatemala. E eles falaram, se você quiser, a gente te dá comida, hospedagem. E você pode ser voluntário aqui. Só precisa pagar passagem. Pagar passagem. E como eu tinha ainda as passagens com desconto... ainda tinha? Eu saí da França, fiquei aqui há poucos meses e fui direto para Guatemala. E foi uma experiência transformadora, trabalhar com crianças durante 6 meses, num lugar muito simples, muito conectado com a natureza, porque ficava numa ilha fluvial. Que legal. E ali, cuidando de crianças, fazendo de tudo. Desde cuidar de crianças pequenininhas, de 2 a 5 anos, até dar aula de futebol para as crianças mais velhas. Que legal. Então foi uma experiência incrível. Eu não falava espanhol, mas ali já comecei a aprender e tal. Então Guatemala foi muito transformador. E aí voltando, que surgiu uma necessidade, uma vontade, no último ano da universidade, de fazer estágio. Mas já muito marcado por essa questão social, eu comecei a olhar ali empresas que eu pudesse me conectar também com o propósito. E aí que surgiu aqueles processos seletivos que participam 20 mil pessoas, um monte de gente, mas aí eu acabei passando para ser estagiário da Natura. Que legal. E aí entrei lá achando que eu não iria trabalhar muito tempo, achei assim, que eu ia terminar voltando para o terceiro setor ou trabalhar numa ONG, mas acabei ficando 19 anos. 19 anos? É. Caramba, então a Natura te prendeu por esses laços, provavelmente também. Pelo propósito, muito. Mas também, agora olhando para trás, é fácil reconhecer, porque me permitiu, ao longo desses 19 anos, sempre fazer algo novo. A curiosidade, que era o meu principal motivador, esteve presente durante todo esse período. Então, a cada 3 anos, eu começava algo novo. Muito também pela minha vontade de ir lá e pedir e me desafiar a fazer algo novo,
comecei a migrar dentro da minha carreira. Então, eu comecei com relações governamentais e era algo que tinha muito a ver com o que eu estudava na universidade. E eu adorava, porque eu ia para as comunidades extrativistas na Amazônia, fazer negociações de compras de ativo. Então, eu passava lá 3, 4 semanas no meio da Amazônia, enfiado lá, fazendo negociações com as comunidades. Dos produtos que eles precisam para fazer os dos produtos... ativos para cosméticos. Que legal. E eu ia lá fazer os contratos que a gente chama de repartição de benefícios. E era incrível, isso era parte do meu trabalho. Então, me relacionava com as comunidades, mas também com órgãos do governo, que tinha a ver com a parte de relações governamentais. E legal ter um cara, desculpa te cortando, mas legal ter um cara de ciência social para fazer isso, né? E até que bom, né, que tenha isso. Pois é, isso que eu tô falando. Né? E são poucas as empresas que dão espaço até para essa carreira, né? Muitas vezes eu olho para meus amigos da universidade, muitos estão trabalhando ou no governo ou no terceiro setor. Poucos foram para a iniciativa privada. E eu acho que cada vez mais as empresas também vão dar esse espaço, seja para áreas de relações com o governo, mas também ter antropólogos que possam estudar comunidades, que possam dialogar com essas comunidades. Eu acho que é um espaço cada vez mais necessário. Demais. Eu tô tossindo aqui, pessoal, vocês me perdoem, porque essa gripe a gente não tem culpa. Mas fantástico isso, né? Isso caiu na tua mão lá ou você ficou sabendo? Eu entrei como estagiário de relações governamentais, só que eu não imaginava que eu ia ter toda essa experiência. Então, mas como esse especificamente que você falou que você ia lá para as comunidades, pra negociar, como é que foi isso? Isso foi desde o início, a Natura estava aprendendo ainda a se relacionar com comunidades extrativistas, era algo muito novo naquele momento, até no Brasil. Como, de fato, fazer contratos com essas comunidades de uma maneira que seja justa para as duas partes. Porque, imagina, uma empresa grande chegando em comunidades extrativistas, sempre pode existir uma relação desigual. Sim. Então, você precisa ter entidades ali que prezem pela transparência, que prezem por ter uma relação justa, que tenham ali todo um processo que cuide também do que o manejo seja sustentável. Então, foi um processo de aprendizado para todas as partes, mas foi construído ao longo dos anos. E era lindo, assim, porque eu ia e ficava na comunidade, dormia em rede, viajava em barco. Isso como parte do meu trabalho. Que legal. Então, os primeiros anos foram disso. Mas depois eu fui migrando e, como eu te contei antes, assim, virando executivo. Assim, mais recentemente, eu já estava em... Deixa eu te cortar de novo, Tranquilo. Porque assim, é fantástico isso, porque você tinha buscado esse caminho, né? E aí caiu na sua... Caiu porque você buscou, né? Eu acredito muito nisso. Tudo é possível e a lei da atração. Você buscou e você estava fazendo isso, trabalhando, ganhando e viajando e conhecendo, tendo contato com pessoas, com comunidades. E eu acho que foi... como eu tinha acabado de voltar da Guatemala, quando eu estava na ONG, na Guatemala, eu percebia as dificuldades de uma ONG de ter a capacidade de fato de influenciar e de impactar a comunidade, porque os recursos eram limitados. Um ano depois, ou meses depois, quando eu já estava aqui no Brasil trabalhando com a Natura, eu percebia o poder e o impacto que uma empresa grande pode gerar, desde que tenha isso como parte da sua essência, da vontade de transformar. Que não se desvirtue, né? Que não se desvirtue. Então, por isso que, e aí te respondendo, não foi só isso, mas ao longo desses 9 anos foram coisas assim que me mantiveram conectado com esse propósito e aquilo que eu acreditava e acredito até hoje, a importância da gente ter um impacto social, ambiental em tudo aquilo que a gente faça, né? E eu acho que não importa muito a profissão, mas eu acho que sempre existe espaço para essa... Principalmente num país como o nosso, né? Para a gente tentar diminuir as desigualdades tão presentes no nosso dia a dia. Concordo plenamente, assino embaixo. Eu acho que essa tinha que ser a motivação de todos nós, né? Não só de quem está sofrendo, mas de quem não está sofrendo e olhar para isso e falar, tem que acabar isso, ou pelo menos diminuir. Ô, Felipe, aí me conta, então, tudo bem, Natura. E aí como você foi entrando nas corridas? E aí, assim, eu tive, talvez dos meus 20 aos meus 32 anos, uma vida, assim,
comum e corrente de Executivo. trabalhar, de viajar a trabalho, de muita balada. Eu jogava futebol, era o que eu fazia. Segunda-feira eu lembro que eu ia lá, jogava meu futebolzinho, mas vivia na balada. E aí até fazia Dinho uma Ouro outra Preto. corrida. Já falaram muitas vezes porque você parece o Você Dinho sabe que Ouro já me falaram, agora que você... Preto. O Dinho Ouro Preto, é que você deve ser uns 20 anos mais novo que ele, né? Mas agora que você falou, já É em engraçado, algumas né? baladas já falaram, pô, você parece o Dinho. Engraçado, velho, porque o rosto é muito parecido. Magrinho, muito né? parecido, muito parecido. Vou tirar a foto, depois a gente põe que é o Dinho fala Ouro que é o Preto, Dinho. pra dar um boom aqui no podcast. Não, brincadeira. E aí era isso, na balada, sendo chamado de Dinho, mas ficando assim, não fazia esporte. E aí quando eu tinha 30 anos, 32 anos, eu, com a Natura, eu fui morar na Colômbia. Eu fui convidado a morar na Colômbia para ajudar em outro processo, uma parte mais comercial, que também seria novo para mim. E eu sempre apaixonado por culturas, por morar fora, tal, aceitei Que sem demais, pensar. Que demais. E cheguei lá na Colômbia sozinho, nesse momento eu ainda não estava casado, não tinha namorado, não tinha nada, então vambora, eu ia para qualquer lugar. E já tinha o espanhol da Guatemala? Já arranhava com arranhava. o espanhol, mas cheguei lá e aprendi muito mais. E fui imaginando que eu ia ficar 3 anos, e acabei ficando 9 anos. 9 anos? Num país que eu amo, que eu adoro. Caramba, que louco, velho. E foi lá, eu morava em Bogotá. E Bogotá é uma cidade linda, assim, não sei se já esteve, mas é uma cidade que está cercada pelas cordilheiras dos Andes ali. Então, é uma cidade que está a 2.600 metros de altura. A gente até fala que é 2.600 metros mais próximo das estrelas. E foi lá que eu comecei a fazer trilha, que eu voltei a me conectar com a natureza. Mas era um país novo, eu não conhecia ninguém. E aí, justamente, outra vez, marcado por essa curiosidade de querer conhecer pessoas, um dia eu estava ali no parque com o meu cachorro e vi umas pessoas chegando com bicicleta e saindo para correr. E aí foi naquele momento que eu falei, putz, eu acho que é um time de triatlon. E que eu sempre sabia que era triatlon, né? Triatlon é aquele esporte que você nada, pedala e corre. Sim, genial. E falei... Só pros fortes. E falei, pô, vou ali perguntar pra quem tá cuidando das bicicletas se é um time mesmo. Aí cheguei, eles, a gente é um time de triatlon e tal. E aí me aproximei já, uma semana depois, estava procurando bicicleta eu não pedalava. Eu tinha nadado muito pouco quando eu era pequeno. Corrida, eu já corria, mas assim, nunca tinha treinado com Não, time. então você já foi treinar direto pro triatlon. Direto pro Caramba, triatlon. velho. Mas muito por esse motivo de querer conhecer novas pessoas, mas também pela curiosidade. Será que eu ia funcionar aquilo? Será que ia dar certo? Mas assim, então você viu o time e falou, bom, também eu já posso me aproximar com esse time aí, né? Já é uma forma de... ter amigos, de conhecer pessoas novas. E aí isso foi muito apaixonante. Eu fui, assim, em poucos meses e também acho que eu tenho essa característica, assim, eu gosto de coisas novas sempre, gosto de mudar, mas quando eu começo algo, eu gosto de fazer bem feito. Que legal. Gosto, assim, de buscar performance, gosto de ver se fazer bem e me dedicar àquilo. Mas também não foi fácil, assim, eu só vivia na balada. E aí eu comecei a acordar que nem esses loucos do triatlon. 4 da manhã, pedalava 100 km e ia para trabalhar, à noite ia nadar. E isso foi levando a essa mudança que eu chamo de estilo de vida. Então, assim, eu mudei minha alimentação, comecei a cuidar muito mais do meu corpo. E foi nesse momento que surgiu uma grande ali, talvez ideia que tenha sido transformadora, que eu já lia e já sabia muito de uma trilha para o acampamento base do Everest. Que é uma trilha linda, que sempre que você olha aqueles livros ali ou vê um post falando das trilhas mais bonitas do mundo, sempre uma sai... das que aparece. E era uma trilha de 15 dias lá no Nepal. E é uma caminhada, né? Uma trilha, não é nada de escalada, para a base do Everest. E aí lá fui eu, em 2014, com o Tenzing, que era o meu guia, o local, que é um Sherpa, uma etnia, depois posso falar mais deles, mas fui lá com o Tenzing andar num lugar lindo chamado Vale do Khumbu até a base do Everest. E foi transformador, assim, foi uma viagem que comecei a ler muito sobre montanha, comecei a me interessar mais, falar com pessoas que tinham escalado. E foi aí que surgiu esse grande sonho
que mais do que escalar o Everest, era poder escalar a montanha mais alta de cada um dos continentes, que é um projeto que existe, que algumas pessoas fazem, muito poucas, que chama Sete Cumes. Tem um documentário, né? tem O do cara que fez... Você sabe loucão, que né? Tem dois, assim, grandes projetos que o pessoal faz. Um é o Sete Cumes, então, que é essas montanhas mais altas de cada um dos continentes, e tem os 14 8.000. No mundo só existem 14 montanhas com mais de 8.000 metros, só que essa aí já é para alguém que de fato é montanhista, que consegue patrocínio para isso, porque são montanhas caríssimas, que demandam muito tempo, muito esforço, e você precisa de basicamente viver de escalar montanhas. Então, no Brasil, por exemplo, ninguém nunca escalou as 14 8.000. Esse cara que fez é indiano, se eu não me engano. Ele Do do Nepal. Nepal. Que ficou conhecido. Como que é? Quem nasce no Nepal, eu vi que você também Nepalês. hesitou. Nepalense? Será que é nepalense? Em inglês a gente fala Nepali. Nepali. Nepalês. E aí tá cada vez mais popular por essas séries. Só que, por exemplo, no Brasil ninguém fez as 14 8.000. Das 7, no Brasil já tem 10 pessoas que escalaram. E eu coloquei esse projeto. E aí... Mas não tinha, assim... eu não ia deixar de trabalhar para fazer isso. Eu precisava e tinha ainda meu trabalho. Então, eu fui fazendo ao longo dos anos. Até porque foi uma forma bacana de ir incrementando a dificuldade. Então, ao longo do tempo, eu comecei na montanha mais simples, na África, que é o Kilimanjaro. Depois fui ali... Não, pera. 2014 você foi na base do Everest. Isso. E foi aí que despertou. Aí deu o clique. Tá. E eu acho super simbólico, porque isso foi exatamente 10 anos antes de eu, de fato, voltar e escalar o Everest. Porque foi a trilha. Então, aí... Sensacional isso, né? Você foi... você e um guia só. Só Você e um guia só na base do Everest. E foi super bacana, porque normalmente o pessoal vai em grupos grandes e eu consegui o contato desse guia. Então, assim, eram só os dois caminhando horas e horas pelas trilhas e ele me contando, ele já tinha trabalhado em alta montanha. Então, eu muito ali curioso outra vez por saber como era, se seria viável ou não. Mas, como eu te falei, eu só jogava futebol de segunda-feira. Então, surgiu o sonho... Mas era uma loucura, né? Assim, não fazia... Demais. E eu também não tinha tão claro se eu iria conseguir, mas eu sempre tinha a próxima montanha. E assim foi, assim, de ano em ano eu fui escalando uma montanha nova, né? Sempre nas férias. Então, vamos lá. Pegava as férias e ia lá escalar. Então, vamos lá. Nas férias de 2014, você foi para a base do Everest. Exato. Aí te deu esse cliquezinho. Aí deu o cliquezinho. 2015, e aí? Eu fui pro Kilimanjaro, na África, e sempre conciliando com férias e o triatlon. Porque o triatlon... Que loucura, velho. Acabou virando o meu lado de performance, Incorporou. né? Assim, incorporou o triatlon. E o triatlon me ajuda muito, porque Preparo, nem sempre né? eu tô na montanha e o preparo. Então, Claro. assim, chegava na época da montanha, eu dava ali uma calibrada para um pouco mais focado em montanha, só que eu já tinha toda a base respiratória, a base física pronta. E isso foi cada vez mais se aprofundando. Então, no triatlo eu comecei em provas menores e 3 anos depois eu estava fazendo Ironman. O mesmo com as montanhas. Eu comecei em montanhas mais simples, ali, por exemplo, o Kilimanjaro na África, e depois fui me desafiando mais. O Kilimanjaro na África, em 2015, você escalou. Escalei. Escalou inteiro. Escalei, ele é uma montanha mais simples, você não precisa usar elementos técnicos, mas você vai aprendendo, Viu, né? Marcelo? Vamos fazer essa. É mais simples essa, Kilimanjaro. Vamos fazer a semana que vem, vamos fazer essa. Mas isso aqui é até parecido como eu te contava no início da carreira. É muito lindo porque é uma desculpa para você também ir para outros países, ir para outros continentes, conhecer pessoas novas e também ir aprendendo e mantendo a motivação. Porque no início eu não falava que eu ia escalar o Everest. Eu falava, eu tô escalando o EA7. Continuo falando isso. Porque naquele momento, quando eu escalei o Kilimanjaro, e eu tenho vídeos, fotos, eu tava super feliz. Porque aquele era o meu Everest naquele momento. Sim. E eu tava super orgulhoso. Do agora, né? Do agora. E eu tinha me preparado para aquilo e eu tava emocionado e assim foi. Então, quando as pessoas me perguntam... eu quero escalar algumas pessoas agora que eu escalei o Everest perguntam, mas eu quero escalar um dia o Everest. Falo, super legal, mas por onde você quer começar? Assim, não... Dá para construir isso de uma maneira que a jornada seja muito bonita também, que seja interessante. Igual o triatlon, né? Assim, que você comece a desfrutar o esporte. Mais do que
E eu sinto, né, a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais do imediatismo, né, de você Sim. querer falar, olha, eu fiz um Ironman, ou fiz uma maratona. E uns 5 quilômetros pode ser igual de transformador. Então, assim, eu gosto muito de poder viver a jornada. Então, eu adoro fazer travessias, eu te contei das ultras, ou mesmo de bicicleta. Então, agora que eu tô no sabático, no final do ano passado eu fui pro Vietnã de bicicleta. Assim, ter essa, acho que talvez venha dos nossos traços nômades, né? De você com a sua força, de um lado pro outro, mas com calma, aprendendo, desfrutando o processo. Não para simplesmente falar, eu fiz isso, ticar. Né? Porque senão Sei. quando você tica, e aí? É e muito depois? mais vazio, né? Pois é. E pra que você quer fazer isso, né? Pois Com é. qual propósito? Ou por quê, né? Então, por isso que eu gosto da questão do estilo de vida. Né? Quando você se transforma nisso, por mais que você faça o tique, depois você vai encontrar outro tique. Sim, Mas você sim. não vai deixar de ser quem você é. A coisa é a mesma, só que com propósito, sem propósito, né? O fundamento é totalmente diferente. E o reflexo também é totalmente diferente. E eu acho que diminui a chance de você se frustrar, ou mesmo de você se machucar, lesionar, né? Esses dias eu vi na internet alguém falando, quem quer no próximo ano ser um Ironman? Ironman é uma marca de um esporte que é super legal, e eu fiz 3 vezes, eu super sugiro e recomendo que as pessoas que queiram fazer, façam, mas com calma e vão ali desfrutando e aprendendo, né? Então, e principalmente para conhecer as pessoas, que não seja uma coisa de, como você falou, só do tique, né? Celebrando, acho que tem bastante formas de se fazer isso. Tô adorando aqui, maravilhoso isso aqui, dá vontade. Mas vamos lá, então 2015 Kilimanjaro. Isso. E aí? 2016? E aí em 2016 eu fui pro Elbrus, que é lá na Europa. Desculpa te cortar mais uma vez, mas quando você voltou do Kilimanjaro, você já pensou assim, o ano que vem eu vou para algum? Já? Porque, e eu acho que isso que é legal desse pensamento incremental, né? Porque ali no Kilimanjaro, que foi a primeira, foi quando eu falei, cara, eu não tô louco. Talvez dê para ir aos poucos, porque tem uma questão até financeira, você precisa ir juntando dinheiro, parece que essas montanhas têm um investimento, tem a questão das férias, porque eu continuava trabalhando. Mas quando eu voltei, é igual o triatlo. Quando eu terminei de fazer o meio Ironman, eu falei, no dia seguinte, um dia eu tava pensando em fazer um completo. Inteiro. Sabia quando? Não. Queria fazer bem feito, não queria chegar lá para sofrer. A mesma coisa com a montanha. Eu nunca quis colocar minha vida em risco, porque eu acho que também essa é uma das grandes diferenças, né? Numa corrida, num triatlon, você se prepara muito, você também se dedica muito, tem muita disciplina, só que você não está em contato com atividades que de fato possam trazer risco de vida. Na montanha, na medida que eu fui ampliando a complexidade, cada vez você mais está muito mais próximo do risco e de fato, e é algo que eu gosto muito também da montanha, porque ela traz essa percepção que eu falo da nossa vulnerabilidade, né? Então, depois eu até posso te contar de momentos em que eu estive mais próximo, de fato, da morte, de momentos mais difíceis que num triatlon você não tem, né? Mas aí já, no ano seguinte, quando eu voltei do Kilimanjaro, a próxima, que seria menos complexa, seria ir para a Europa, na Rússia, na época que felizmente ainda não estava em guerra. Para escalar o Elbrus, que fica ali na fronteira com a Geórgia. E é até engraçado porque eu brinco que naquele momento, talvez o maior risco é que a montanha fica numa região de conflito armado. E eu lembro que eu estava ali no hotel, e eu cheguei é uma cidadezinha que fica no meio do nada. E aí eu desci e ia sair para correr. Antes da expedição para a montanha. Eu estava ali, no dia seguinte a gente ia para a montanha, e aí a recepcionista me olhou e falou, meio que arranhando ali o inglês e tal, para onde você vai? Eu falei, não, vou correr aqui na cidade. Não, você não pode sair do hotel. Por quê? Não, porque no ano passado uns escaladores foram sequestrados, tal, então você não pode... Os separatistas sequestraram... E aí você fica... E aí você não foi? Não fui. Eu voltei pro quarto, tô triste que não ia poder correr. Caramba. Aí foi pra academia, pra esteira. Bom, então vamos lá. Kilimanjaro 2015. Aí Elbrus, essa que teve 2016, esse risco. E vamos abordar isso depois. Eu quero saber de todos os riscos. 2016, e aí? Você voltou de Elbrus? Aí voltei e aí já comecei a apontar pro Aconcagua, que é aqui na América do Sul, fica ali em Mendoza, na Argentina.
que já é uma montanha mais complexa, tem quase 7.000 metros de altura, que a altitude já traz sérios riscos, mas fazia parte já do cronograma. E cada vez mais... Mas já fazia quando você traçou o segundo, que foi o Elbrus, você já pensou, o segundo e depois, se der certo, a Aconcagua, terceiro? Porque o bacana desse projeto é que, lendo ou conversando com outras pessoas, é muito claro a sequência, se você quiser seguir um caminho incremental. Então, assim, esse é o caminho que eu fiz. Assim. Então, depois você me passa, né? Pra quando eu for, quando não, não fazer besteira, né? Ir certinho no... Pra não começar pelo menos isso. Não, vamos certinho, né? Pô, também. Então, tem uma sequência que é bacana porque faz com que você vá se preparando. E não é um preparo só físico e técnico. E por isso que eu falo muito da jornada. Eu acho que o principal é um preparo mental. É um preparo, e eu até falo que no Everest teve até o espiritual. Porque chega uma hora que o físico, ele é a base, você sem o físico não escala essas montanhas, mas sem o mental, em alguns momentos você pode colapsar, no sentido de ver, por exemplo, no Everest um corpo de alguém que faleceu ali numa temporada passada, que o corpo ainda está ali, e você reagir mal e voltar... Assim, e além de outras situações que mentalmente você precisa estar preparado. E não tem como você se preparar, na minha visão, no mental, sem ser vivendo essas experiências. Por isso que é possível você, por exemplo, um dia você fala assim, vou escalar a 7 em um ano, vou tirar um sabático, vou fazer... Mas você vai estar arriscando porque tem coisas que eu acredito que o mental vem com as experiências, com o tempo. Então... Você pode, por mais que você leia e queira saber muito de como se preparar mentalmente, eu acredito muito que só a prática consegue trazer isso. Aí já vou fazer um gancho puxando a sardinha. Tudo é possível. Ele falou, é possível? É. Mas você está arriscando. Então, tudo é possível. Mas com planejamento, com preparo e tal, tudo fica mais fácil. Além de possível, você vai encarar o possível com mais facilidade. E aí eu quero... Terceira, Aconcagua 2016, é 2017, isso? Final de 2017. E aí? E aí o Aconcagua foi também uma das mais difíceis naquele momento, porque até teve uma situação que a gente teve que antecipar a nossa ida pro cume. Sempre que a gente está numa montanha dessas, você tem um olhar ali que a gente chama da janela. A janela, dependendo da montanha, são alguns dias que você de fato consegue arriscar e tentar ir pro cume. A pela quantidade questão da climática. Neve, do vento. Se tem risco de avalanche, como que vai estar o frio. E aí, numa expedição do Aconcagua, são 21 dias. E ali por volta do dia 10, do dia 13, a gente viu que a gente teria que antecipar, porque na semana seguinte ia estar uma tempestade. E quando você antecipa, voltando para o que você falou da preparação, o seu corpo ainda não está pronto, porque você ainda não tem a quantidade de glóbulos vermelhos que vão sendo construídos ao longo desses dias, então você não está aclimatado, que é o que a gente fala. E aí aumenta os riscos de você ter um edema cerebral, pulmonar... Mas tem alguns casos que você não tem escolha. Não tem jeito. Ou vai ou não vai. vai. Ou vai, ou não vai. E aí a gente foi. E o mental também, né? O corpo não está preparado e o mental também, porque você está se preparando para, sei lá, daqui a 10, 15 dias, aí uma semana antes... você fala, precisa ir. E aí o mental joga muito isso, porque você fica achando que você não está pronto, e aí você de fato começa a sentir sintomas que você nunca sentiu antes, e você começa a achar, será que isso é normal, que não é? É muito louco. Você sente que você vai desmaiar. É difícil explicar a questão da altitude, mas é assustador em alguns momentos, porque você dá um passo e você precisa respirar 30 segundos. Aí você vai lá, dá outro passo. Assim, são coisas muito novas que você está ali vivenciando, que assustam. Você vê algumas pessoas desistindo, descendo, que foi o que aconteceu no Aconcagua. A gente estava com um grupo de 10 pessoas e mais da metade desceu na metade do caminho. Ah, é? Mais da metade? Um grupo de quantas? Eram 10 pessoas. Bom, então ficaram você 5 ali. Você falou mais da metade. Um pouquinho mais os guias. Então, os guias não estavam nesses 10, ficaram 5. E aí a gente foi pro cume. Os últimos metros foram super difíceis. Eu sempre vou agradecer a minha guia. Era uma mulher naquela ocasião. Até hoje tenho contato com ela, com a Pops. Que ela ficou do meu lado ali, falando: você consegue, você pode. E foi assim, quase de mão dada. Mas e os outros 4? Eles estavam na minha frente. Eu fui o último. Porque a gente separa ali o grupo por como cada um está se sentindo.
E aí cheguei no cume depois de 12 horas escalando, porque a gente não estava de fato preparado, então os últimos metros foram super difíceis. E descendo foi uma das situações também mais, talvez, transformadoras que eu já tenha vivido na montanha, que a gente teve que resgatar um rapaz que estava ali sozinho, caído no chão. Num primeiro momento eu até achei que ele tivesse morto. E ele estava ali saturando 60%, estava bem mal. Mas depois de quase 10 horas de cenas de filme, assim, não sei, eu até vi aqui no cartaz de vocês, né, do Pulp Fiction. Você lembra do Pulp Fiction, da cena da injeção? A gente... Eu tenho uma pergunta aqui, que já viveu alguma cena de filme? Já tô te contando essa. Conta como é que foi. Ele estava caído. E aí depois a gente percebeu que ele não estava morto, a gente passou um rádio pra base. Mas então ele tava sozinho. desacordado. Desacordado, desmaiado. Sozinho, desacordado. E aí a gente passou um rádio pra base pedindo um helicóptero. Só que a gente tava a 6.700 metros de altura. Os helicópteros não chegam naquela altura. Eles falaram, se vocês quiserem salvar ele, vocês precisam tirar ele daí e descer até o campo 3, que tá a 6.000. E aí a gente... Por sorte, um dos guias tinha uma injeção que simula uma adrenalina. E aí, assim, cara, uma agulha desse tamanho, 2 injeções na perna. E aí ele mais ou menos levantou, mas assim, não conseguia falar, não conseguia se comunicar bem. E aí a gente passou uma corda nele e começou a descer. Mas ele andava? Andava, mas andava... Cambalhando. Bêbado, assim, não conseguia falar direito. Além de tudo, tava bêbado ainda. Não, tô brincando. Que coisa, hein? E aí, se vocês não acham o cara, ele ia morrer. Ia morrer, certeza. Que coisa maluca, velho. E aí, depois, assim, e é curioso, né, que depois, assim, de 12 horas, a gente conseguiu descer e ele foi resgatado. Depois de 12 horas? A gente demorou 12 horas subindo e 10 horas descendo. Assim, e nessa situação a energia volta, né? Eu tava muito mal antes do cume. E aí, assim, parece que a injeção eu tinha me dado. De tão, assim, preocupado com a situação, de achar que ele iria ali morrer no nosso braço. É aquela coisa do raios gama, né? Que o Stan Lee fez com, né, do Hulk. Raios gama, que a gente descobre uma força dentro da gente que a gente não sabe de onde vem, né? E aí por isso que sempre que eu leio esses livros, quando falam que quando você acha que você tá no final, você tá só em 40% ali da sua energia. E ali foi muito isso. Porque ele lidava com a vida de alguém, né? E agora eu falo dessa maneira, mas assim, foi super tenso. E aí a gente conseguiu, de fato, resgatá-lo. Você, a sua guia... Veio a Pops, o Horácio e outros 2 clientes que estavam escalando também, os 5. A gente que desceu ele. E aí ele chegou lá e o helicóptero conseguiu resgatar. E depois você ficou sabendo quem era, da onde? Assim, eu não sei nem o nome. A única coisa que eu sei é que em algum momento a gente conseguiu comunicar com ele, que ele é um americano lá do Texas. E tava sozinho? Como foi? Ele tava sozinho, isso a gente soube depois, porque ele tava com outro rapaz e ele se sentiu mal e ele falou pro cara, vai e eu te espero aqui. Na volta. Só que, cara, na volta ele apagou ali. E então, talvez o cara tava subindo. Então. O cara foi saber de tudo isso depois. E a gente não teve mais contato com ele, porque o helicóptero pega ele, leva pra Mendoza e a gente continua a expedição. Desce, faz lá todo... Mas foi assim, foi talvez o momento na montanha que eu mais, além da cena de filme, que eu mais tenha... No Everest isso aconteceu algumas vezes também, mas é quando você tá muito próximo dessa proximidade da morte e que muitas vezes a gente tenta aqui no nosso dia a dia esquecer, né? Ou evitar pensar que algum dia a gente não vai mais estar aqui, que a gente não tem garantido o dia da manhã. Então, assim, na montanha isso você não consegue esquecer. Ela deixa isso de uma maneira muito presente. E aí eu, de tempos em tempos, gosto de ir para a montanha, porque isso também me faz relembrar e deixar bem claro, né, para você mesmo. E eu acho que isso faz com que a gente evite postergar os nossos sonhos, evite esquecer que existem coisas que são possíveis, alguma mudança importante que a gente considera na nossa vida, que a gente começa a postergar. Não, um dia eu mudo isso, E talvez esse dia
não tá garantido, né? Não tá garantido. Nada tá, né? Nada tá. Quem sabe amanhã. Mas vamos lá. Então, Aconcagua 2017 ou 18? 17. 17. E aí? Aí volto, e aí comecei a preparação, aí sim, tanto com montanha, mas até muito mais fisicamente também, pro Denali. O Denali é uma montanha que fica no Alasca, linda, ela fica num glaciar. O avião, ele desce, é um avião que ele não tem rodas, ele tem esquis. Ele desce no glaciar, no gelo. Você desce do avião já com a sua bota e crampon, que são aqueles equipamentos que a gente usa, andando no glaciar. Já, e fica no meio do nada. Pra você ter uma ideia, ele tá em Anchorage, a capital do Alasca. De Anchorage até onde a gente desce com o avião são 40 minutos. Então imagina isso, no meio do nada, lá numa geleira gigantesca. São quilômetros e quilômetros de só montanhas e neve e gelo. E você desce lá e o cara fecha a porta e fala, ó, com sorte eu volto daqui a 21 dias para pegar vocês. E é com sorte porque muitas vezes a questão climática... Não permite que o avião desça. Não permite. Você precisa ficar lá esperando. Então, assim, é uma montanha que 50% só das pessoas conseguem, de fato, chegar no cume. Porque ela é super desafiadora pela questão do clima também. Mas também porque fisicamente ela é muito difícil. Você precisa levar comida para 21 dias. Então, assim, você carrega 40 quilos nas costas. Caramba! Mais um trenozinho. E você precisa levar tudo, né, para esses 21 dias, contando que talvez 21 se transforme em 30. Então, alimentos para toda essa expedição. Caramba! E lá no meio do nada, assim, lá não tem internet, não tem... É diferente de outros lugares que você tem ali um acampamento, você tem a base, no próprio Everest. O Everest, depois eu vou contar, mas você sobe, desce, na base você tem comida super boa, você tem a sua cama... Lá não, lá é uma barraquinha só e você cozinhando. Então é Everest mesmo, Marcelo. Com nós é Everest, porque eu gosto de conforto, não vou para essas que não tem nada, é Everest. É isso aí, o Denali não é, mas se aprende muito. Quantos estavam lá? Quantos desceram desse avião? A gente estava num grupo pequeno, éramos 6 e os 2 guias, então um total de 8 pessoas. Caramba. E só pessoas de fora, eram todos ali dos Estados Unidos e um polonês. E eu aqui do Brasil. Todos dos Estados Unidos? Um polonês e eu. E você do Brasil. E comida, o que? Lata que vocês levam? A gente não leva lata por causa do peso. Você acaba levando muito assim, que a gente chama de liofilizado. Então, assim, que é comida que eles tiram a água, parece comida de astronauta. Sei, que vem lá no vácuo. No vácuo é o que a gente faz. A gente descongela a neve, bota no saquinho, espera ali 15 minutos e come com uma colher. É mesmo? Grande parte da comida é isso. No início você consegue... Aí você leva chocolate, leva coisas ali para conseguir mais... não ter tanto déficit calórico, mas essa é a alimentação. E acaba virando um Big Brother, né? Porque nesse grupo você tá ali compartilhando a barraca, é uma expedição que cada um tem uma função, então você vai ajudar a construir uma parede de gelo para não ter ventania. Então, assim, com pessoas que você não conhecia, também se aprende muito com isso, porque tem a questão do ego, tem a questão de, fulano não tá fazendo nada, fulano tá pior do que deveria tá cansado, aí você precisa esperar. Então, assim, é muito disso. Aí você entende os filmes de montanha porque rolam as tretas. Porque isso, né? Porque tem cada isso, um tá tem seu trancado jeito. lá, cada um tem o seu jeito. Fulano gosta da comida assim, do outro. Fulano não tá fazendo nada. Então, assim, você começa a discutir. É um grande Big Brother. Caramba, que louco, hein? Trancado ali no meio das barracas. Deixa eu falar uma coisa. Para quem tá ouvindo a minha tosse aqui, é porque no Everest, né? Então, a minha última expedição do Everest, eu fiquei com essa tosse. Né? Conta aí que você me falou antes. Que na base do Everest, a gente passa por um lugar, uma cascada de gelo. Que é o lugar mais perigoso. É quando você passa da base pro acampamento 1, depois pro acampamento 2, pro 3 você desce. Então, nesse trecho, tem uma cascada de gelo chamada Khumbu Icefall, que tem aí nas fotos, que é lindo, assim, são icebergs gigantes de gelo, que estão ali em movimento todo o tempo, e por isso que a gente passa a noite, porque eles estão se movimentando. Caramba, então se diminui o risco, você escuta aquele craquelar ali, é uma loucura, assim, é assustador, porque pode, se cair na sua cabeça, acabou, né? Mas por que eu tava te contando que lá... Na minha mais ainda, né? Sou careca, não tem nem proteção. E lá você tem uma tosse que muitas pessoas pegam, que é o tal do Khumbu Cough,
porque é conhecida, é uma bactéria local, mas é também por causa é muito seco e por causa do frio, né? Ali a gente tá em menos 30, menos 40 graus. E aí algumas pessoas, quando voltam para a base, nesse ciclo de aclimatação, ficam tossindo tanto que tem casos de pessoas que chegam a quebrar a costela de tão forte que é essa tosse. Então, a partir, logo depois que acabar aqui a gravação, o próximo que perguntar, ele pergunta pra mim o que você tem. Eu falo gripe, eu vou falar, não, Kumbu Coffee. Exato. Eu tava no Everest aí, uma coisa boba, semana passada. É mais chique, pelo menos. Não, mas vamos lá, então, a gente tava... Aí o Denali, então assim, me preparei, foi o quarto. Em 2022, porque a gente teve pandemia. Ah, é verdade. Então você ficou aí uns anos sem. eu fiz antes de ir pro Denali, eu fiz um curso específico de escalada em gelo. Porque, assim, eu sempre, assim, quis fazer igual, assim, quis fazer planejado. Tudo bonitinho, pra não arriscar, pra não querer fazer por fazer. Então, fui um ano antes. By the book. Você é o cara que faz by the book, né? Eu não gosto de mitigar riscos, por mais que você não tenha, como eu falei, nada garantido. Mas eu fui pro Rainier, lá nos Estados Unidos, pra fazer um curso só de escalada em gelo. Também duram quase 3 semanas. E aí fiz o Denali em 2022, depois da pandemia. Mas aí com o Denali já falei, superei o Denali, não tem jeito. Vou ter que ir pro Everest. Vamos fazer só uma pergunta. Na pandemia você quase ficou louco? O que você fez na pandemia? Quase que, cara, eu falo que eu virei um hamster eu tenho um negócio que chama rolo de bicicleta. O pessoal que faz triatlo sabe o que é. Sei. Bota sua bicicleta ali no rolo. Suspende a bicicleta, põe no rolo e fica lá 300 km. Eu ficava fazendo rolo, eu ficava 4 horas, 5 horas no rolo. Direto. Eu comprei uma esteira. Eu odeio esteira, mas eu tava tão louco que eu falei, não vou ficar sem correr, sei lá quantos anos a gente vai ficar trancado aqui. Aí eu consegui comprar uma esteira ali, eu morava na Colômbia, eu consegui pegar uma esteira. Ah, você tava na Colômbia. Aí eu ficava no rolo e na esteira, que nem ratinho ali, sem parar. Direto. Mas foi a maneira que eu encontrei de não pirar. Que legal. Legal. Não pirar. Não pirar mais, né? Pirado todos somos. nós. Bom, vamos lá. O Denali 2022. Foi a sua quinta? Foi a quarta. E aí você falou, bom, agora tem que ser o Everest. Agora não tem jeito, vai ser o Everest, porque o Denali ele é muito um preparativo para você, de fato, confirmar que fisicamente, mentalmente, você consegue encarar um Everest. E aí ali eu falei, eu tinha medo, e obviamente, porque tem o imponderável, né, da montanha, é o que eu sempre falo também. Você pode fazer os cursos, pode fazer o que for. Quem vai decidir, não só se você vai chegar no cume, mas se você vai sobreviver, é a montanha. É a natureza. É a natureza. Assim, em qualquer momento, aquilo pode mudar. Porque pode cair uma dessas pedras que eu falei para você, você pode cair numa greta, pode acontecer de tudo. Né? Então, e que é uma coisa muito bonita também no Nepal. Né? Os Sherpas, o Sherpa é uma etnia que vem ali do Tibete. A grande maioria deles vieram daquela região. Quando o Tibete é invadido pela China, eles migram ali pro Nepal. E eles são budistas tibetanos e eles têm uma relação muito diferente com a natureza. Então, assim, para eles, assim, o Everest é uma deusa, é uma entidade viva. Então, eles pedem a permissão da montanha, eles fazem os seus rituais antes de passar pela cascada. Então, assim, tem toda uma... Não é nem superstição, é uma crença mesmo. Que às vezes a gente aqui no mundo ocidental, a gente se separa, né? A gente se coloca como a gente e a montanha, ou o lado, os animais, né? Como se a gente não fizesse parte dessa natureza. Então, tem muito disso. E por isso que eu falo que lá também foi uma jornada espiritual também, ali a experiência no Everest, no Nepal. E eu voltei, depois de 10 anos, volto e encontro o mesmo Tenzing. Sério? O mesmo guia? Mesmo guia, porque eu mantive contato com eles. Eu fui em outubro de 2014 e em abril de 2015 teve um terremoto no Nepal. Um terremoto super pesado. E aí eu lembro de ter ajudado o Tenzing a reconstruir a casa dele, mandando dinheiro e tal. E sempre mantive contato. Naquela época ele não tinha a sua agência, e aí eu mantive esse contato. E aí minha irmã, tá com 47, 48 anos, eu sempre falei pra ela, por que um dia você não vai e faz a base? Ela foi comigo, ela, meu cunhado
e um grande amigo, os 3 foram comigo até a base. Agora esse aqui. Agora. Foi esse ano, 2024 foi agora, que você fez, 2 né? meses atrás. E aí eu coloquei eles em contato com o Tenzing. Eu fui numa expedição com o Grupo do Brasil, foi a primeira vez que eu fui com o Grupo do Brasil, com o Carlos Santelena, que é uma grande referência para mim, sempre foi, mas para o alpinismo brasileiro, para o montanhismo brasileiro. Ele já escalou, essa foi a 4ª vez que ele escalou o Everest. Ele escalou, foi o brasileiro mais jovem a escalar. É um cara pra você trazer aqui um dia, um super legal. E ele tem uma agência que faz expedições pro Everest. E aí, o próprio processo de escolher com quem ir também é super desafiante, né? Porque você tem diferentes opções. E como eu sabia que a expedição do Everest seriam 2 meses, eu queria ir não só com alguém que de fato tivesse a experiência, mas também com alguém que eu pudesse, um grupo de brasileiros, para um tempo de tanto tempo assim, faria sentido. Voltando para aquela questão do Big Brother, eu acho que eu prefiro viver um Big Brother com a mesma cultura, com a mesma cultura do que com gente de fora. E assim foi. São 2 meses, de modo geral? 2 meses. Normalmente. Você chega no início de abril, porque só tem uma temporada. Não existe você... Esse período. Eu vou escalar em setembro. Não existe. Abril é complicado pra mim, eu vou em agosto. Não rola, porque assim, Período. É o período, e além disso, nesses 2 meses, você tem uma janela ali de máximo 5, 6 dias. De que folga é quando corta ali. o vento, porque entram as monções, e aí tem um fenômeno que você, de fato, restringe os ventos no topo da montanha, e aí é quando você consegue. Você tem 5 dias no ano que você consegue escalar o Everest. Tirando esses dias... não rola. E esses dias, às vezes, podem ser até menos do que isso. Não é que seja exatamente do 15 ao 20 de maio. Não, pode ser do ano, mas não muda muito disso. Então, você não tem essa escolha, porque outra vez é a montanha que está decidindo ali tudo. Antes do Everest, você fez como chama? Desculpa. O Denali. Denali. No Alasca. No Denali, você já saiu pronto, assim? Foi tranquilo ou teve... Foi assim, eu senti que eu tava bem forte, assim, fisicamente, eu me preparei muito. E é assim, até engraçado, né? Eu moro aqui, nessa época eu tava morando na Colômbia, no Everest eu já tava treinando aqui, mas a gente não tem montanhas tão próximas. Então eu ficava ali no prédio, levando pra cima e pra baixo mochila com 40 quilos pela escada. Eu precisava carregar um trenó no Denali. Então eu arrastava mochila, coisas que você parece aquele filme lá dos jamaicanos nas Olimpíadas de Inverno. Não tem muito jeito, né? Você se prepara. Então, assim, quando eu vou pra te responder, assim, eu voltando, eu falei, fisicamente eu tô muito pronto. Só que é uma montanha de 8.000. No Everest você usa oxigênio, máscara de oxigênio que eu nunca tinha usado em outra montanha. Teria muitas coisas novas. Então, assim, eu estava preparado, eu iria me preparar ainda mais. Então, assim, 1 ano antes do Everest eu comecei a me foquei só nisso. Então, assim, eu saí da Natura. Assim, foi um foco de 1 ano só para isso. Você saiu da Natura para isso? Não foi para isso, mas quando eu saio da Natura, no dia seguinte eu decido que eu vou ficar 1 ano focado para isso. Que legal. E outras coisas. Então, fui pedalar, viajei muito nesse ano. Só que o meu sabático seria culminado com esse foco. Porque não seria difícil encontrar outra oportunidade ao longo da vida para isso. E aí, voltando porque eu falei às vezes a gente postergar as coisas, eu falei, tô recebendo aqui um presente, a oportunidade de voltar e de fato conseguir escalar o Everest. Mas aí foi toda uma jornada e não foi de 1 ano, né? Foram 10 anos. Você veio perguntando as montanhas. Essa foi a preparação. Exatamente. Não foi ali do dia seguinte, o próximo ano eu vou pro Everest. Não foi assim. Foi com muita calma. Muito preparado, mas nunca... Assim, eu estava preparado, só que eu tinha muito medo. Porque, assim, foi a montanha em que... O Denali também teve um pouco disso. Mas quando você se despede das pessoas, é difícil, porque você, de fato, por exemplo, me despedindo da minha esposa, quando de fato você pensa que talvez seja uma despedida real e para sempre, definitiva. Então você começa a fazer coisas assim, será que eu preciso deixar as coisas do banco, procuração? Tem gente que faz isso, eu acho interessante. Tem gente que deixa cartas, assim, é uma reflexão muito, muito intensa, porque, querendo ou não, todo ano morre muita gente no Everest. Muita gente é relativo. Algumas pessoas acham que muitas, outras não. Morre gente. Morre gente. Esse ano foram 7. 1 ano antes tinham sido 17. Caramba. Então, assim, sempre morre bastante gente. E também tem aqueles memes, né? Assim,
cada pessoa que morreu no Everest era alguém muito motivado e muito preparado. Ninguém vai lá e achando que vai morrer. Mas também teve isso, assim, eu me deparei no Everest, que é algo que eu não vivi nas outras montanhas, talvez não no Denali, em algumas outras um pouco, de encontrar pessoas que eu senti que não estavam preparadas. E não no preparo só físico, mas também no físico, mas também no mental. Então, assim, eu vi ali no Everest situações, por exemplo, de uma chinesa, uma menina que estava, e um rapaz também, que se dava para perceber, olhando de longe, que eles não estavam prontos para ali. E os Sherpas estavam arrastando eles para cima da montanha com a corda. Eu falei, gente, e numa montanha como essa, qualquer problema ali gera um impacto para todo mundo, porque você está numa mesma corda fixa, aí você precisa, obviamente, você vai tentar ajudar, vai querer resgatar. Então, assim, é uma montanha que está vivendo isso cada vez mais. Essa comercialização desse sonho é um desafio, porque quem precisa fazer o filtro são essas empresas, e nem todas têm a mesma ética e o mesmo cuidado. As empresas estão olhando ali, um cliente, vou ganhar um dinheiro, e aí arrisca a vida da própria pessoa. E esses chineses, você chegou a falar alguma coisa? O que rolou? Tem muito o que fazer, assim. Já estava lá, já tava lá, assim, você olha e torce para que dê certo e fale, tomara que dê certo e que não gere eu descendo ou eu subindo, que em algum momento não tenha que cruzar com eles outra vez. E deu certo? Deu certo. Você não consegue ver, assim, a montanha, por mais que às vezes saiam essas fotos que você vê, assim, bastante gente na fila e tal, isso é meio lenda, assim, porque é um efeito da janela, né? Então você pega assim, por ano, tem 420, 450 licenças, que é o que tinha esse ano, para escalar pelo lado do Nepal. Você pode até questionar se 400 é muito ou é pouco, mas não tem mudado em relação aos últimos anos. Tem ficado muito próximo a isso. Só que como os dias, às vezes, se concentram em poucas janelas ali, aí você pega em partes mais técnicas da montanha, pode acontecer uma certa fila, porque aí tem alguém que, chinesa, um chinês, ou chinês estou dando como exemplo, né? Poderia ser qualquer nacionalidade, que fica preso ali numa pedra porque não estava conseguindo fazer a parte técnica. Vai ficar uma fila atrás dele. Vai ficar uma fila atrás dele. Aí as pessoas, você tá na fila, o que você faz? Você fica lá tentando sobreviver e tira foto. Aí são essas fotos que vão cair na internet. Você viu, Mara, que interessante, né? Tu faz duas coisas, uma tentando sobreviver e outra tira foto. A gente tá louco. Exatamente isso. Aí depois essas fotos caem na internet, aí todo mundo começa, pô, olha lá, é uma montanha que só você pagar pra ir. Mas é super difícil. Cara, essa história de que só ter dinheiro pra ir é uma lenda. E tomara que as pessoas não acreditem nisso. Porque não é só ter o recurso, que é bastante, mas precisa estar muito preparado. Você coloca sua vida em risco em muitos momentos. Eu que voltei com essa tosse aqui, eu sei que não é brincadeira. Eu tô de branco aqui, você sabe, né? Pra homenagear você, porque você gosta dessa coisa da neve e tal. Mas é isso, pessoal. Depois, tô com tosse aí por causa do Everest. Vamos lá, então. Você foi o 37º, você foi o primeiro da turma de 5 que alcançou lá, o 37º brasileiro a escalar totalmente o Everest, chegar no cume do Everest. Exato. Os outros já tinham feito esses outros picos que você já tinha? Não, alguns já fizeram, do Brasil não. Alguns já fizeram algumas dessas, mas cada um estava ali no seu processo. Muitos tinham feito o Aconcagua, uma argentina do nosso grupo, lá no Everest, ela completou a 7. Então foi super legal. Foi o 7. Eu ainda tenho 2. Você tá no quinto, né? Tô no quinto. O Everest foi minha quinta. Então, assim, tem diferentes formas. E na verdade, assim, nem todos querem fazer o 7, né? Então, cada um vai escolhendo ali o que te motiva, quais são as suas paixões. E eu acho que existem tantas... Esses dias alguém até me perguntou, mas você voltaria pro Everest? E eu respondi muito de bate-pronto, assim. Eu falei, não. Porque tem mais para conhecer. Tem tanta coisa bonita para conhecer e não precisa ser uma montanha de 8.800. Putz, a gente tá cheio... No Brasil não é um país que tenha tanta altitude, só que tem montanhas lindas, incríveis. O Monte Roraima, tem aqui mesmo Serra Fina, tem várias coisas lindas e você não precisa ir para esses lugares para se desafiar ou para começar a estar mais próximo da natureza. Eu acredito que cada um tem o seu Everest. Felizmente eu tive esse Everest e quero no futuro ter outros também. O seu Everest foi o Everest mesmo, mas é fantástica essa frase, cada um tem o seu Everest. Você já tem o próximo? Tenho. Qual vai ser? O próximo... Nos meus planos é ir para Papua New Guinea, fazer a pirâmide de Cartensens, que é a mais alta da Oceania, e deixar por último o Vinson, que é na Antártica, porque é lindo também, é super desafiador.
o mais difícil do 7 é o Everest, então assim, já passou o mais difícil, só que cada montanha pode acontecer de tudo. Então, Claro, então eu não quero falar que as claro. outras vão ser fáceis, mas eu quero deixar o Vinson por último, porque eu acho que tem um simbolismo de ser na Antártica que vai ser legal. Você foi o 37º brasileiro Do Everest. a alcançar o cume do Everest. Mas que desses... Desses 7 cumes, desses- só 10 isso. pessoas fizeram. Ah, só 10 pessoas Ah. fizeram. Então seria o 11º. Então, então legal. Então, já Tem gente correndo aí por fora também, tem outros fazendo também. Mas isso não é, de verdade, assim, os números... Óbvio, eu tenho orgulho e que, pô, ser o 37º é pouca pessoa. Só que não é isso, assim, que de verdade vai ficar... Assim, eu fico... sem ter garantia, né? Mas eu sempre fico pensando, pô, quando eu for velhinho, né? O que eu vou contar, né? Assim, meus avós, sempre foram muito de contar histórias, escrever livros, a biografia deles, histórias. Sempre eu falo que eles eram Forrest Gumps, assim, se eles contavam uma coisa, eu falo, cara, ele tá mentindo, não é possível que ele viveu isso, conheceu aquilo. E eu quero viver isso também, de poder contar histórias. Aqui o que eu tô fazendo é contar histórias. Pois é, isso né? que eu ia falar. Você já tá, né, velho? Você já tá nesse caminho aí forte. E penso nisso no futuro. Mas assim, quando eu penso no futuro, não sei se... teve uma frase, né, que eu aprendi, que eu sempre falo dela, que eu acho que ela é muito emblemática, que é o cume do Everest, ele vai ficar pro meu ego. Mas a jornada, ou seja, esses 10 anos, ela marca a minha alma. Então, todo mundo tem essa relação com... Olha, tô arrepiado. Eu já ouvi muita história aqui, e não vou dizer que é a primeira vez que eu me arrepio, mas é fantástico isso aí. Você pode repetir até que é muito bonito. Que o cume, ele fica pro nosso ego, e a jornada pra nossa alma. Fantástico. E a jornada eu conecto muito com os valores, o propósito, com quem a gente construiu isso, com a minha família, minha esposa, meus irmãos, meus sobrinhos, quem me apoiou, os Sherpas que me ajudaram. Eu não teria chegado no cume do Everest se não fosse o meu Sherpa. Assim, eu reconheço isso sempre. Assim. Eu não teria feito nada disso se 10 anos atrás o Tenzing, o meu guia de trilha, não tivesse falado que ele acreditava em mim. São essas pessoas que eu vou lembrar, essa jornada, de nunca ter desviado o meu propósito, os meus valores por outra coisa. E aí eu sinto que hoje a gente também, né, vive numa sociedade que eu já falei do imediatismo, mas uma sociedade que às vezes a gente acaba deixando de lado os valores por algum cume. Sei lá, quantos seguidores tem na rede. Claro que essas coisas são lindas, mas, gente, quando for velhinho, não é isso que eu vou estar olhando para trás. Exatamente. Não é isso. Exatamente. E olha, eu tenho, né, a gente tem um formuláriozinho e tem uma das perguntas, vamos começar a primeira, a cena mais marcante da sua vida, que você respondeu que foi o Everest, porque a gente tem que tirar uma foto, né, para responder determinadas coisas, a gente tem que tirar uma foto. Eu queria que você falasse sobre isso e depois a gente vai complementar. E é legal que agora eu respondi isso, mas agora te escutando, eu nem respondi o que foi o Everest. Foi uma cena e não foi nem no cume do Everest, que foi às 5 horas da manhã, quando eu estava muito cansado. Que talvez tenha sido o momento ali no Everest que eu cheguei a pensar em desistir, que eu falei, cara, isso está muito difícil. Que a gente estava a 8.700 metros de altura, eu estava pendurado numa parede de gelo e era uma noite de lua cheia. E a gente estava pendurado numa corda. Eu lembro de olhar para o meu lado esquerdo. E às vezes dá uma cochilada nessa corda ou vai direto? Não, vai direto. Você não dorme nunca, tal. Você para ali em momentos pouquíssimos para descansar, às vezes para trocar o cilindro de oxigênio. Então tava eu Quanto ali... tempo direto, assim, sem dormir? A gente saiu 10 horas da noite, eu cheguei no cume 8 horas da manhã. Mas aí tinha que descer, né? Essa é a coisa também da montanha, metade do caminho. Então foram ali... 20 horas, mais ou menos. Entre subir e descer eu até gastei menos. O pessoal acabou fazendo 20, eu acabei fazendo 15 horas. Entre ir pro cume e voltar pro campo 4. Então eu tava ali naquela parede de gelo, super cansado, e olhei pro meu lado esquerdo e vi aquela lua cheia, iluminando a montanha. Eu até apaguei a minha lanterna, e não precisava da lanterna. A lua tava ali. E olhei pro meu lado direito, a gente tava a 8.700 metros de altura. E eu vi um tapete de nuvem branca, e lá embaixo, o sol nascendo. Que demais, cara, hein? Ali, aquela cena, foi quando eu falei, eu vou recuperar a energia e vou até o cume. Então, assim, naquele momento, vendo a lua, o sol, o tapete de montanhas,
que junto com o meu chefe, só estavam os dois, eu e o Candu, que eu falei, vou pro cume, vou chegar. Que demais, hein, Felipe? Demais. É Quer dizer, e assim, juntando isso com o que você tinha falado, né? Essa é a cena mais marcante da sua vida, porque também reflete toda uma conquista dos 10 anos anteriores da sua alma. Acho que nesse momento tudo fez sentido. Toda a jornada até então fez muito sentido. Que legal. Então, e já entrando nisso, qual foi a melhor coisa, você diria, que aconteceu na sua vida? A melhor coisa foi, talvez, no dia que eu acreditei que, de fato, eu poderia ser um montanhista, que eu poderia escalar essas 7 montanhas. Quando eu acreditei nisso, quando eu mudei o meu estilo de vida e comecei a fazer triatlo, quando eu comecei a fazer corrida, acho que, não sei se foi um único dia, mas foi quando eu comecei a mudar a minha forma de ver a vida e querer deixar essas histórias. Eu acho que até então, até os 32 anos, eu estava ali naquele futebolzinho de segunda-feira, eu gostava muito de ter experiências diferentes, a questão da Guatemala, de conhecer outras culturas, mas ter esse próprio contato com o meu corpo, de voltar para a natureza, foram coisas... Aquele momento, eu acho que foi o momento mais transformador, mais importante. Felipe, eu tenho uma pergunta que eu faço para os convidados, que é se você achava alguma coisa impossível e conseguiu. Claro que no seu caso a gente sabe a resposta, né? Se não for escalar todas essas montanhas, especialmente o Everest. Você diria que... você olhando, como você vê isso assim? É muito curioso, porque eu sim achava impossível, mas eu nunca duvidei do potencial. E não por me achar, mas por ver outras pessoas que tinham conhecido, que tinham conseguido esse sonho, e também não querer me comparar, mas ver que era viável. Então, e por isso que eu gosto de contar tanto essa história, não de que eu cheguei no cume, mas da jornada, porque para todo mundo ver que é possível. Que é possível. Para todo mundo ver que eu já tinha 32 anos. Esses dias mesmo eu estava conversando com alguém que falou, pô, eu tô pensando em fazer triatlon, mas eu não sei nadar. Aí eu falei, mandei um vídeo de uma pessoa bacana, assim, uma senhora que ela começou a fazer, se chama Madonna Buda. Ela é uma triatleta que ela começou a fazer triatlo aos 53 anos. E ela fala que ela foi tão dedicada e tão disciplinada, porque além de tudo ela era uma freira. E ela era freira e começou a fazer triatlon. E depois recebeu patrocínio da Nike, etc. E usava isso para as iniciativas da convença e tal. Legal. Então eu falo, gente, não tem idade para começar. Não sabe nadar? Dá para começar. Quer escalar um dia? Pô, eu comecei nos 32. Sempre dá. Fantástico, fantástico, Felipe. Eu tô aqui de boca aberta. Qual você diria que foi a viagem mais engraçada da sua vida? Eu sei que você respondeu aqui, mas eu quero que você me conte com detalhes e por quê. Mais do que a viagem, o momento, a cena, né? A mais engraçada ali. Sabe quando eu era moleque? Eu até contei das minhas irmãs, né? Não sei se foi a mais engraçada, mas foi uma que eu lembrei. Eu adorava, eu era o caçula, eu comia tudo que minhas irmãs largavam ali pelo caminho, né? E aí um dia, minha irmã, sabendo desse meu comportamento, deixou ali um sabonete em formato de chocolate. E deixou, inclusive, um bilhetinho. Não comer da Natasha. Aí, obviamente, o que eu fiz? Foi lá comer. Vou comer, né? Cara, mandei pra dentro e comecei a comer e cheguei a engolir. Aí, com o tempo, eu falei, esse chocolate tá estragado. Aí, depois, ela aparece... ela nem tava, ela foi ver, porque o chocolate ficou mordido. Que eu comi lá. O sabonete. O sabonete. E ela adorou. Aí virou a história da família. Claro. Hoje, até hoje, contam pros meus sobrinhos, tal, que o tio Felipe comeu o sabonete e tal. Essa é uma das histórias aí com minhas irmãs. Mas você falou de uma viagem que você fez também de bicicleta pro Vietnã. Ah, sim. Essa foi super transformadora. Não sei se, assim, Peraí, inusitada. desculpa, eu te cortei, você ia falar alguma coisa. Essa foi uma das coisas com as suas irmãs? Não, eu falei isso, que... Vamos mandar, então. Qual é o nome das suas irmãs? A Natasha e a Bia, a Gabriela. Natasha e Bia, E tem o meu irmão também, que é o Fred. Mas olha aí. Um abraço para todos vocês, ó, vejam aí
As peripécias do Felipe. Já estão acostumados, né? Já estão. E assim, viagem. de viagem inusitada, no final do ano passado, eu fui pro Vietnã para fazer uma travessia de bicicleta. De Hanoi, que fica lá no norte, quase na fronteira com a China, até Ho Chi Minh, que tá ali no sul. São 2.000 quilômetros. 2.000. É como se fosse Caraca. da gente daqui até a Salvador. No Brasil seria essa distância. Sem conhecer nada, nunca tinha colocado o pé no Vietnã. Peguei minha bicicleta, botei numa mochila. Da onde que fui apareceu pra lá. essa loucura? A sua mulher pergunta isso também? Ô, Felipe, da onde que agora tirou isso daí, negócio de bicicleta agora do Vietnã? Ela pergunta? Ela não pergunta como crítica, assim, ela adora, assim, também saber disso. Ela não é desse mundo do esporte, só que eu tenho a sorte, assim, e o privilégio de ter alguém do meu lado que sempre me apoia. Que legal. E ela, por exemplo, nessa viagem, ela foi lá me encontrar no final Que da legal. loucura. Ela chegou Que legal. lá no final e foi uma viagem... Já tinha acabado a guerra, aquele cara que tá meio por fora, né? Não tô brincando. Mas você sabe que tem a ver com a guerra, porque esse trajeto Ah. era o trajeto que o pessoal usava na época da guerra para levar os armamentos do norte, que era comunista, para o sul, que estava invadido pelos Estados Unidos, para infiltrar as armas. E era conhecida como a trilha do Ho Chi Minh. E isso eu li em algum momento. Ho Chi Minh. Por quê? Por causa do líder da época chamado Ho Chi Minh. E por isso hoje em dia que Saigon virou Ho Chi Minh. Então eles usavam essa trilha. E aí foi aí que eu um dia coloquei isso na cabeça. Na época acho que eu nem pedalava. E aí surgiu essa ideia de ir pro Vietnã. Mas eu fiquei tão fissurado por essa questão de travessias e tal, porque demorei quase 4 semanas. Todo dia ali, 100 km por dia. Chegava, ficava numa pousadinha, gastava $5 por dia, comia comida Você tinha local. planejado ou você foi meio na loucura? Não, eu planejei, uma vez que eu defini que eu ia pro Vietnã, aí eu comecei a planejar Falou, eu ando no 100 detalhe. km, paro aqui, Aí eu sabia papapá. exatamente a Que cidade, só que eu não legal. sabia onde ia ficar. Porque eu falei, pode mudar. Eu chegava na cidadezinha e saía procurando ali onde ficar e tal. Que legal. Eu não levava barraca, nem nada, porque tem gente que faz ciclotravessia, né, que chama, Sem pousada. e leva barraca. Eu Tá adoro louco. essas pessoas, assim. Depois então, vou te passar outra referência pra você trazer aqui. Um cara Legal. incrível, que eu sigo ele, tem até um livro publicado, que fez uma travessia, mas ele fez toda na América do Sul. Então eu admiro muito Vamos. essas pessoas de travessias. Vamos conversar. E aí agora eu coloquei isso na cabeça. Agora eu sempre tô olhando o mapa, procurando ali onde mais eu posso fazer travessias. Mas essa que ano foi? Essa foi agora, em dezembro do ano passado. Então foi antes do Everest, um pouquinho antes. E foi Que como cara parte da doido, preparação. velho. Você tá de brincadeira. Foi parte da preparação? Sabe porque eu pensei assim, era um momento do meu ciclo de preparação que eu precisava fazer muito o que a gente chama de carga aeróbica. E aeróbica é Entendi. pedalar em baixa intensidade durante muitas horas. Eu falei, que melhor do que isso, bike. do que uma bike Que no demais. Vietnã atravessando o país. E foi Demais. incrível, assim, eu adorei isso. Demais, demais. Felipe, eu gosto de perguntar para as pessoas que livro que você leu que te marcou positivamente ou que você indicaria para as pessoas que querem atingir o sucesso, enfim, conquistar objetivos. Legal. Mais do que atingir o sucesso, né? Eu acho que para mim o sucesso ele está sempre associado a você poder viver conectado com os seus valores, com o seu propósito. Para mim esse é o sucesso, né? Mais do que sucesso financeiro ou o que for, para mim esse é o grande sucesso. E aí quando eu pensava sobre isso, tem um livro que eu adoro e que depois virou filme, se chama Na Natureza Selvagem. Ele é a história de um menino que quando ele estava ainda na época da universidade, ele decide sair, largar tudo e ele vai fazer justamente uma travessia andando e com carona, etc., para chegar no Alasca. É um livro, não vou contar a história completa, mas é um livro lindo e transformador e tem a história dele chegando no Alasca ao longo de muitos meses. E o livro é melhor sempre assim, né? Mas o livro é melhor do que o filme. Na Natureza Selvagem. Porque o bem livro legal. deixa a gente dar mais aso, né? Que a nossa imaginação, nós mesmos criemos aí o filme mental, né? Tem esse e tem outro que é um parecido, que talvez eu até tenha mencionado também, que é uma história parecida porque é uma mulher, uma menina. O nome do livro é Livre. E o nome é muito simbólico também, né? E ela é uma menina que nunca tinha feito trilha, nunca tinha feito travessia. E ela vai fazer uma travessia conhecida nos Estados Unidos, que é a PCT, que é a Pacific Crest Trail. Que você sai do México, da fronteira dos Estados Unidos com o México, e vai até o Canadá. Ou seja, você atravessa a costa
é o oeste inteira dos Estados Unidos, e essa menina vai lá sem nunca ter andado. E essa é a história dela. Depois também virou filme, mas o livro também é muito melhor. E eu acho que é também muito simbólico, porque é uma mulher que tem todos os desafios ao ser uma mulher e decidir sozinha fazer isso. Então é super inspirador e é outro que eu recomendo. Eu assisti os 2 filmes, porque você eu sou assistiu? cinéfilo. Esse aqui, o livro é com a Reese Witherspoon, se eu não me engano. É, exatamente. Mas os livros eu não li, então vamos falar Natureza Selvagem, do John Krakauer. Isso. E Livre, da série Cheryl Strayed. Alguma coisa assim. Em princípio, vai estar aí no link da nossa descrição para facilitar quem quiser adquirir os livros indicados pelo Felipe Chamusca, que é o nosso convidado de hoje. E me diga uma coisa, Felipe. Se você pudesse ter qualquer poder, qual poder você teria? Eu gostei muito dessa pergunta e não respondi de bate-pronto. Assim, eu gostaria de ter o poder de saber quando e como seria a minha morte. Por quê? E pode parecer mórbido isso, né? Mas porque eu acho que saber isso é uma forma da gente viver de uma maneira muito mais intensa. De uma maneira em que a gente, de fato, não postergue os nossos sonhos. Racional, né? Uma coisa racional. Se eu sei que eu vou viver até ali, então eu vou planejar para ali. Vou planejar para ali e vou... não só os sonhos, mas eu vou viver as minhas relações de uma maneira mais intensa, mais profunda. Quantas pessoas a gente não vê, né, que acabam se despedindo ou indo sem ter a oportunidade de se despedir. Verdade. E aí você... Então, assim, é um poder... Porque eu até pensei, outros poderes de teletransporte e tal, mas eu falei, um poder mais transcendental. Se a gente nascesse, no dia que você nascesse, você soubesse, você vai viver até ali. Como seria a gente como sociedade, né? Será que a gente não seria muito mais intensos em sabendo isso? É curioso, intenso, né? Mas problema já que a gente está falando de filme, é engraçado, porque o Blade Runner, o mote do Blade Runner é esse. Né? Eu não lembrava. Eu vi faz tanto tempo. Eu não lembro o nome, não é protótipos. Daqui a pouco eu lembro. Eles tinham, já sabiam. A diferença é que determinado eles sabiam, quando eles iam. E aí alguns não aceitavam bem, então os caras piravam e ficavam doidos. Né? É verdade, né? Tem isso, a gente como sociedade ia pirar. Né? Mas é por isso que a gente evita tanto pensar nisso, né? Porque a gente ia, de alguma maneira, a gente poderia pirar. Mas eu acho que a gente poderia também ser muito mais coerentes com os nossos sonhos, com os nossos valores, pois com as relações. Quando a gente toca nesse assunto, normalmente as pessoas levam para o negativo, né? Mas eu acho que, né, muita gente levaria para o positivo, né? Propositivo mesmo. Propositivamente, quer dizer, você sabe que você vai viver até ali, então vamos planejar e fazer coisas legais até ali o máximo possível e, como você falou, aprofundar relações, etc, etc. Felipe, tá maravilhoso esse papo aqui, a gente podia ficar horas, 10 horas, né, equivalente ao que você demorou a escalada para o Everest, mas estamos indo para o final. Aqui a gente tem umas brincadeiras no nosso podcast, que esse baleirinho aqui tem vários presentinhos para você. Os presentinhos são dadinhos e bottom. Só que antes, tem umas frasezinhas aqui, ó. Queria que você abrisse algum deles, tirasse alguma frase. Essas frases são propositivas que... E para você fazer alguma coisa. Então, leia aí a frase que você tirou. E se você puder, se você tiver com vontade de se sentir na sua alma, no seu coração, o que saiu aí? Conte pra gente, mostre pra gente. Aqui, a primeira que saiu tá desculpar alguém. Desculpar alguém. E aí? Quer trocar ou desculpar alguém. Tem essa... Sente no seu coração, na sua alma, desculpar alguém aqui em rede nacional, mundial, Tudo é Possível podcast alcançando milhares de pessoas. Tô pensando. É uma coisa que a gente sempre deve fazer, né? Pensar se a gente deixou alguém sem uma desculpa. Deixou um rabo ali atrás, tô pensando, né? Se tem alguém aqui... Essa é aproveitar. Se você quiser tirar outra enquanto você pensa nessa... Tira outra. Porque é isso, às vezes não vem tão rápido. Mas também você deve ser um cara legal, né? Eu tenho, vou pensando aqui, tem uma desculpa. Não sei se é uma desculpa, mas é uma pessoa que vai entender e até conecte talvez com outras pessoas. Então, não precisa falar o nome, não precisa falar eu vou até falar com ele. Quando eu tinha 20 anos, e justamente voltando para a história, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para fazer mochilão. Eu fui com um amigo meu, com o Coquinho, um amigo do colégio. Que a gente era Coquinho? Não vamos falar sobre isso, né? Deixa quieto, Coquinho. E a gente foi fazer um mochilão ali, vivendo com
30, 40 Pra dólares onde? pra Europa. E você sabe que a gente brigou muito nessa viagem. Porque era moleque Sim, e cada um queria ali fazer fazia uma uma coisa, coisa. A gente brigou e tal. E aí eu sinto que a gente se afastou depois dessa viagem. E ao longo da vida a gente se afastou. Mas é uma pessoa que eu sempre, assim, olho pra trás. É uma pessoa que eu admiro muito. Que eu tenho, as poucas vezes que eu encontrei com ele ao longo desses mais de 20 anos, que eu tenho um carinho enorme. A última vez que eu encontrei com ele foi no Rio de Janeiro. Então não é uma... talvez não seja uma desculpa, mas que é uma pessoa que sim, que eu me desculpo por ter me afastado e por ter brigado tanto naquela viagem, que foi uma viagem importante na minha vida. Foi ali que eu aprendi conhecer outras culturas fazia parte também da minha essência. Então, me desculpo com ele por ter me afastado. Que legal, bacana. Bonito demais, bonito demais. Muito bem, vamos ver aqui o que mais. Olha, quem mandei pro Everest aí, pega a tosse. Vixe, eu acho que eu tenho muitas pessoas pra desculpar. Saiu a mesma? Saiu a mesma. Não pega sei... mais um ou dois, se sair a mesma, deixa quieto. Se sair diferente, você... O que saiu? A mesma? Caramba, o Coquinho, ó, pelo amor de Deus, desculpa ele. Cara, vai. isso é uma sincronia. Depois eu preciso pensar que outras pessoas eu preciso me desculpar. Ah, não, fala tá sério. Pegadinha, né? Só Nunca tem desculpa. Eu que vou pegar um aqui, vai. Pega outra. Pega um aí, vê, não é possível. Se sair esse, chega. Não é possível. O que saiu mesmo? Agradecer alguém. Ah, bom. Nossa, esse é bom. Caramba, porque você tem tantas pessoas para agradecer. Eu falo, né, que na nossa vida a gente tem os Sherpas, né? Que os Sherpas, como eu contei, essa etnia, uma das principais características deles como vocação é que eles arriscam a própria vida para ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos. E eu tive muitos Sherpas ao longo da minha vida. Seja nas montanhas ou fora. Ou na vida, na vida normal. Ao longo da minha carreira na natura, minha família, né? Então, assim, eu acho que sempre que eu penso em agradecimento, vem meus pais, né? Que eu acho que muito do que eu sou, dos meus valores, vem deles, né? Do quanto eles conseguiram, quando eu era pequenininho, eles me levavam para acampar, a construir uma pessoa que de fato poderia acreditar que tudo é possível. Então acho que eu sempre agradeço os meus pais, meus irmãos, a Carol, que sempre também me apoia tanto nesses sonhos. Então assim, eu agradeço as pessoas que me fizeram acreditar que tudo é possível. E foram muitas, não foram poucas, que me ajudaram ao longo dessa jornada. Que legal. Que legal. E agora você está aqui, eu te agradeço, para a gente mostrar para muito mais gente de que tudo é possível. Legal demais. Bom, agora você pega aqui, tem dadinho. Opa, e tem bottoms. Pegue quantos você quiser, pede para os irmãos, para você comer o sabonete, sobrinho. O bacana do bottom, eu adoro o nome do podcast, porque é muito simbólico, né? E eu tenho 6 sobrinhos. E, inclusive, vou pegar 6, porque eu quero levar um para cada. Legal. Para justamente poder reforçar, e algo que eu sempre falo para eles, que tudo é possível, né? Que eu tenho eu ainda não tenho filho, então, assim, com os meus sobrinhos, eu sempre falei para eles, quando vocês fizerem 15 anos, desde que eu tenha as condições, mas a ideia é que vocês possam escolher um destino para a gente viajar juntos. Por quanto eu acredito que essas viagens podem ser transformadoras. E aí, no ano passado, eu fui para o Japão com um dos meus sobrinhos. Com o mais velho? Com o que fez 15. Que legal. Tem o outro que já tem mais, que até a gente foi para a final da Libertadores, eu sou flamenguista, então fui com ele e com o meu irmão, que também foi uma viagem super legal. E com esse que fez 15 agora, mais recentemente, a gente foi para o Japão, para Tóquio, porque ele que escolheu e ele adora o Japão e tal. Então, vou entregar esses botões para eles e reforçar essa mensagem. Legal demais. Então, você vai reforçar não só com os botões, mas também aqui são adesivos, que tem esses retangulares e esses redondinhos. Obrigadão. Você pega também, leva aí 6 para cada um. E agora eu sei que você também trouxe uma lembrança. Trouxe uma lembrança também muito simbólica. Lá no Vale do Khumbu, quando a gente caminha de Lukla, que está a 2.800 metros de altura, até a base do Everest, que está a 5.400, é uma região que está cheia de monastérios. Então você vai e ali você tem os monges. E em todos esses monastérios, mas também como é um vale, tem a água descendo do Everest, então tem vários rios e pontes. E nessas pontes a gente sempre vê
as bandeirinhas de oração. São as prayer flags. E o que eu acho que é super bonito, né? Essa aqui vem direto de um monastério lá do Nepal. E que eu acho super bonito, depois você guarda e vê e tal, mas que eu acho super bonito no símbolo dessas bandeirinhas, é que as cores são os elementos, né, nossos aqui da Terra, mas cada bandeirinha tem uma oração. E o bacana é que essas orações não são orações pedindo para você, é pedindo para o mundo, para a sociedade. E eles penduram, ela sempre tá acima da cabeça. Então, por exemplo, no topo do Everest tá cheio dessas bandeirinhas. Ah, que legal. E nas pontes eles colocam, porque eles acreditam que o vento, quando ele passa pela bandeirinha, ele carrega essas mensagens para a humanidade. Então, essas prayer flags depois precisa botar para elas deixarem de ficar enroladas. Demais. Mas eu desejo que todas as iniciativas de vocês aqui tenham muitos êxitos, que vocês consigam levar a mensagem para muitas outras pessoas e que vida longa aí ao Tudo é Possível. Demais, você, Felipe, agradeço muito. Atrás de você tem uma estante com e esse vai ir lá para cima. Vai encaixar perfeito. Em cima da estante. Vai ter um símbolo bem legal. Maravilhoso. Conversei com o Felipe Chamusca, cara sensacional, que comprova que tudo é possível mesmo, com planejamento, cautela, sem pressa, sem imediatismo. Palavras lindas, maravilhosas. Um monte de corte aí a gente com certeza vai ter aqui desse programa. Se você gostou desse programa, assista tantos outros, tantas pessoas interessantíssimas. Eu ia finalizar falando, eu vou falar e depois vou desfalar, porque é um dos poucos caras do Brasil a conquistar o que ele conquistou, mas não é isso que é o mais importante. É um cara único que fez do jeito que fez e contou aqui a vida dele, a trajetória dele. Se você gostou, vejam aí, tem tantas outras pessoas no Tudo é Possível Podcast. Eu sou Karim Feres. Verifique se você está inscrito no nosso canal no YouTube, que é a nossa plataforma principal, mas também estamos nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Amazon e tantas outras aí. Então é isso aí, pessoal. Bora ser feliz. Abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigadão. Demais. Prazer. Viu? Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo e bora ser feliz.